Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Deus Tem o Melhor. É sempre uma alegria poder entrar na sua casa, compartilhar momentos que fortalecem a sua fé, edificam famílias e nos aproximam ainda mais da presença de Deus. Vivemos dias em que muitas vozes tentam direcionar os nossos caminhos, mas a palavra de Deus continua sendo a fonte segura para aqueles que desejam viver segundo a sua vontade. Por isso, prepare o seu coração, o programa Deus Tem o Melhor está começando. Shalom, povo de Deus! Que alegria ter você conosco! A vida cristã é construída diariamente através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com Deus. E para ajudar você nessa caminhada, a Igreja Renovada disponibiliza um conteúdo através do aplicativo oficial. Lá você encontra Bíblia digital, estudos bíblicos, espaço para pedidos de oração, quiz bíblico interativo, fotos dos cultos e eventos, além de mensagens que fortalecem a sua fé todos os dias. Agora, vamos ouvir aquilo que Deus deseja ministrar aos nossos corações através do devocional. Graça e paz! Hoje estou aqui para trazer uma palavra para você no nosso devocional e ele está no livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, que diz assim: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Hoje você pode estar perdido no meio da caminhada, sem saber a direção para onde ir. Mas eu quero te dizer, Jesus, ele é o caminho e ele sempre nos direciona. Você só precisa parar para ouvir a voz de Deus, a voz daquele que nos direciona. Estamos vivendo de uma forma onde estamos sendo conveniente com o mundo e queremos que Deus seja conveniente conosco para que não venhamos fazer a vontade de Deus, mas para fazer a nossa vontade. E ainda queremos que Deus aprove a nossa vontade. Isso nos tira do meio do caminho. Não queremos viver as renúncias de escolher caminhar com Deus, optando pagar os preços das nossas próprias escolhas, que é o pecado. Um exemplo, se você estiver dirigindo em alta velocidade em uma estrada e você decide se distrair, o que vai acontecer? Um acidente, né? Da mesma forma na nossa vida, se deixamos as distrações entrar, com certeza irá acontecer algo ruim na nossa vida. Os acidentes também irão acontecer e isso nos tirará da rota do caminho que é Cristo. Então hoje eu quero que você decida caminhar no caminho de Jesus. Seja fiel à voz de Deus para que você não morra espiritualmente e que você venha viver uma vida com Jesus através da direção que Ele nos dá todos os dias. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e eu espero você no próximo devocional. A palavra de Deus é rica em ensinamentos e quanto mais conhecemos as Escrituras, mais compreendemos os planos do Senhor para as nossas vidas. Aproveitamos também para lembrar que você pode acompanhar conteúdos, mensagens e reflexões através das redes sociais e plataformas digitais da Igreja Renovada. Agora chegou o momento de mais uma edição do quadro Desvendando a Bíblia. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Desvendando a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um lugar sagrado, um lugar que a Bíblia relata que quase ninguém podia entrar.
um ambiente dentro do templo onde simbolicamente estava a presença de Deus. E o mais impressionante, até os sacerdotes tinham temor de entrar naquele lugar. Apenas uma pessoa podia entrar ali e somente uma vez por ano. Mas existe um detalhe ainda mais sério. Se essa pessoa entrasse de maneira impura, ela poderia morrer. Parece algo distante da nossa realidade hoje, mas entender esse lugar ajuda a compreender uma das mudanças mais importantes que aconteceram através de Jesus. Hoje você vai entender o que era o Santo dos Santos e por que tudo mudou depois da cruz. No Antigo Testamento, o templo era o centro da vida espiritual de Israel. Era ali que aconteciam os sacrifícios, a adoração, o serviço sacerdotal. Mais do que um simples edifício, o templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E dentro desse templo existiam diferentes áreas. O povo permanecia no átrio, depois vinha o santo lugar onde os sacerdotes ministravam diariamente e, por fim, existia o ambiente mais sagrado de todos, o Santo dos Santos. Em Êxodo capítulo 26, Deus orienta Moisés sobre a construção do tabernáculo e ordena que um véu separasse esse ambiente dos demais lugares. Êxodo 26, 33 diz: o véu fará separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Ali ficava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no meio do povo. Mas aqui está uma das partes mais impressionantes. Ninguém podia simplesmente entrar naquele lugar. Apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Isso acontecia somente uma vez por ano, no chamado o Dia da Expiação. Levítico 16 explica como isso acontecia. Antes de entrar, o sumo sacerdote precisava passar por um processo rigoroso de purificação. Existiam sacrifícios, lavagens cerimoniais e uma preparação extremamente séria. Porque aquele não era apenas mais um ambiente do templo, era o Santo dos Santos. Significava se apresentar diante da santidade de Deus. O texto bíblico mostra que o sacerdote não podia entrar de qualquer maneira naquele lugar. Levíticos 16:2, Deus diz: diga a Arão que não entre de qualquer maneira no lugar santíssimo, para que não morra. Isso mostra o peso espiritual daquele ambiente. Segundo a tradição judaica, os sacerdotes entravam com cordas amarradas ao corpo, porque caso morressem lá dentro, ninguém mais poderia entrar para retirá-los. Aquele grande véu não era apenas uma divisão física. Ele representava a separação entre um Deus santo e o homem marcado pelo pecado. O acesso à presença de Deus era extremamente limitado. Isso mostra como o pecado havia causado separação entre Deus e a humanidade. Mas tudo mudou completamente quando Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz em Mateus 27 que no momento da morte de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Isso era extremamente simbólico, porque através de Jesus o acesso à presença de Deus havia sido aberto novamente. O que antes era restrito apenas a um homem uma vez por ano, agora estava disponível para todos através de Cristo. Em Hebreus capítulo 10, a Bíblia explica: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos não era apenas um lugar escondido dentro do templo. Ele representava a santidade de Deus e a separação causada pelo pecado. Durante muitos anos, o acesso àquele lugar era extremamente restrito e limitado. Mas através de Jesus, aquilo que antes era inacessível se tornou aberto. O véu foi rasgado. E isso significa que através de Cristo nós temos acesso à presença de Deus de maneira ilimitada. Hoje entendemos que não precisamos mais de um templo físico para nos aproximarmos do Senhor, porque através de Jesus nós temos livre acesso à presença de Deus. Hoje, o Santo dos Santos está acessível a cada um de nós. O que é que nós temos que fazer? Apenas nos achegar a Deus com confiança, porque por causa do sangue de Cristo e do nome dele, nós podemos acessar o Pai. Nós podemos nos achegar a Deus e desfrutar da sua santa presença. E esse foi mais um episódio do nosso Desvendando a Bíblia. E eu aguardo você no nosso próximo episódio. O Santo dos Santos representa o lugar da presença de Deus. E ao longo da história, o Senhor sempre levantou pessoas para conduzir o seu povo e ajudá-lo a permanecer firme na sua presença.
Ainda hoje, somos abençoados por homens e mulheres que dedicam suas vidas para ensinar a palavra, aconselhar famílias e cuidar espiritualmente de pessoas. Por isso, neste mês especial, queremos dedicar um momento para homenageá-los. Vamos acompanhar. A palavra de Deus nos ensina que o pastor não é apenas uma função, é um chamado, um ministério levantado pelo próprio Senhor para cuidar, ensinar e conduzir o seu povo. Como está escrito em Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ao longo das Escrituras, vemos o coração de Deus se revelando através da figura do pastor. Em João 10, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que conhece as suas ovelhas e dá a sua vida por elas. E seguindo esse exemplo, homens e mulheres têm dedicado suas vidas ao cuidado de pessoas, servindo com amor, fé e dedicação. São aqueles que aconselham e ensinam a palavra, fortalecem famílias, oram pelos enfermos, choram com os que choram e celebram com os que se alegram. Em 1 Pedro 5, a Bíblia traz uma orientação especial aos pastores. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Hoje rendemos nossa gratidão a todos aqueles que aceitaram esse chamado e permanecem servindo ao Senhor com fidelidade. Que Deus continue fortalecendo suas vidas, renovando suas forças e derramando graça sobre cada passo dessa missão. Nossa honra, nossa gratidão e nossas orações. Feliz Dia do Pastor. A palavra de Deus continua alcançando pessoas de todas as idades e gerações. E quanto mais buscamos crescer espiritualmente, mais dúvidas surgem durante a caminhada. Perguntas que talvez você também já tenha feito e que podem ajudar a fortalecer a sua fé. Agora chegou o momento de mais uma edição do Jovem Pergunta. Graça e paz de mergulho. Esse é o nosso quadro Jovem Pergunta. Vamos responder algumas perguntas que você mandou para a nossa igreja. Vamos lá então na primeira pergunta. Por que eu me comparo tanto com as outras pessoas? Isso é pecado? A comparação é uma tendência humana, mas isso também é muito perigoso, porque você pode se comparar com outras pessoas, isso pode gerar o quê? Inveja, vontade de ligar o do outro, você aquele lugar, e acaba que você não consegue ter a sua própria identidade. Uma identidade firmada em Deus, entende quem você é, por que Deus te chamou e qual é o caminho que você está indo. Então você não precisa se comparar com ninguém. As comparações vão levar você a frustrações, mas quando você entende que Deus tem um propósito, um chamado para você, você caminha em direção correta conforme a vontade de Deus e não viverá comparações na sua vida. Como saber se tem profundidade espiritual? A profundidade espiritual não é sobre a quantidade que você ora, não é a quantidade que você está disponível para Deus, mas o quanto Deus pode transformar a sua vida. Jesus falou que temos que dar frutos, e muitas pessoas pensam que esses frutos é a vida. Mas não é somente isso que o Senhor está falando. Ele está falando sobre os frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5. Então, quando você produz esses frutos do Espírito, como amor, domínio próprio, amabilidade, esses frutos são gerados cada vez mais no caminho do Senhor. Ou seja, a sua produtividade vai revelar o que você está produzindo. Então, hoje, para você parar, o que você tem produzido? Quando você reflete sobre isso, esses frutos agradam a Deus ou não, e aí você vai entender se a sua vida está na profundidade espiritual ou não. Como conciliar a sua carreira e o seu chamado? Talvez esse seja o maior dúvida da juventude, como conciliar a carreira e o chamado. Mas a mesma pergunta que eu faço, como conciliar ministério e família? É a mesma coisa. Se Deus estiver no centro da sua vida, todas as áreas vão estar ao redor de forma coesa e conforme a vontade de Deus. E uma coisa bem interessante, a nossa carreira, o nosso chamado, caminha uma vida em dúvida. Ou seja, nós vamos na mesma direção, nós vamos no mesmo sentido. Então, a sua carreira, o seu chamado, eles vão te dar aliados. Para quê? Para que você viva a vontade de Deus conforme a vontade do Senhor. Ou seja, tudo que você quiser vai dar de encontro com o seu chamado e vai te levar a viver tudo aquilo que Deus tem para ti. O que você precisa alinhar? É saber, Senhor, meus passos hoje caminham em direção ao chamado que tem para mim.
Se você consegue responder essa pergunta e dizer que sim, então a sua carreira e seu chamado estão alinhados na mesma direção. Agora, se a sua carreira aponta para um lado e o seu chamado aponta para o outro, algo precisa ser restaurado, que é a sua aliança com o Senhor e seu caminhar. Então tem uma reflexão. Deus te chamou logo para propósito e a sua carreira vai te levar a tudo isso. Imagine que o Senhor tinha um pastor missionário numa região distante, numa região, por exemplo, onde o evangelho é perseguido. Lá, você faz a faculdade de medicina e você vai ser conhecido como o quê? Como um médico. É a mesma coisa que você está ali, tratando as pessoas que está ministrando a palavra de Deus. Imagina então que você também é um engenheiro e você tem que trabalhar uma situação dessa. Você vai produzir conforme o seu chamado. Você é um engenheiro de produção, mas o seu chamado sempre vai estar ali latente, né? Pregar o evangelho, falar de Jesus, fazer crescer o reino de Deus. Então não é algo desassociado. O seu chamado e a sua carreira caminham na mesma direção, propósito da vontade de Deus. Por isso, alinhe a sua vida ao centro da vontade do Senhor, e você verá como que tudo vai fluir de forma natural da prazer de Deus. Como saber se estou vivendo de aparência espiritual? Aparência espiritual era algo muito combatido por Jesus na época dos fariseus, porque os fariseus tinham o costume de orar muito alto, em palavras para chamar a atenção. Jesus sabia que eram somente palavras de para mentir o coração verdadeiro. Então o seu nível de entrega vai informar como está vivendo. Porque a aparência passa, mas o que é verdadeiro permanece. O que é gerado da sua verdade é o seu secreto com Deus. É o seu tempo de devocional, é o seu tempo de oração, o tempo de buscar o Senhor, é a sua adoração. E tudo isso que é gerado no secreto, ele vai refletir na sua vida secular e como você anda no seu dia a dia. Então você saberá de forma bem certa se é uma aparência ou se é uma verdade. Se tudo que eu faço é somente para que os outros vejam o que eu estou fazendo, não, eu vou evangelizar para que outros vejam, eu vou orar para que as pessoas possam escutar, então você está vivendo só de aparências. Mas o que é verdadeiro e é profundo, você sabe dentro do seu coração. Tem a realidade de você mesmo. Você pode até enganar os outros, usar máscaras, mas quando você está no seu secreto, ali no seu quarto, é só você e Deus. Então você não usa máscara, você não pode enganar ninguém. Então você vai saber qual é o seu nível de verdade na presença de Deus. As aparências, elas prejudicam muito o nosso caminhar com Deus, porque parecendo ser algo que nós não somos. Por isso, ser verdadeiro. Coloque a sua vida diante da presença de Deus, coloque a sua vida à luz da palavra de Deus e seja transformada por ela. E a cada vez mais que você se aproximar da presença de Deus, você verá como Deus vai te transformar e as diferenças vão acabar. E quem você é diante de Deus, você também será diante dos homens. Essa é viver não somente em aparência, mas viver completamente a vontade de Deus de forma alinhada. E esse foi o nosso Jovem Pergunta de hoje. Se você tem outras dúvidas que precisam ser sanadas, manda mensagem no nosso direct e no próximo quadro nós vamos responder. Que Deus te abençoe e que você viva o extraordinário da presença de Deus. Quando encontramos resposta na palavra, também encontramos direção para viver o propósito que Deus tem para nós. Recentemente, a nossa juventude viveu uma experiência muito especial através da gincana Eu Sou a Diferença. Muito mais do que desafios e atividades, esse foi um tempo de aprendizado, identidade e transformação. Agora vamos acompanhar os frutos que essa experiência gerou na vida desses jovens. O propósito da gincana foi sobre evangelismo. E o que eu aprendi sobre evangelismo hoje foi que precisamos de mais pessoas para evangelizar para as outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que não sabem sobre Deus ou conhecem muito pouco sobre Ele. E nós que conhecemos a Deus temos que fazer Ele conhecido para as outras pessoas. Eu convido você, jovem, a cumprir, junto com a nossa igreja, o ID de Jesus. Aqui nós estamos concluindo esse lindo projeto da Igreja Renovada, a gincana Eu Sou a Diferença, onde todas as redes estavam juntos, unidos, rede de adolescentes, rede de jovens, para viver esse novo tempo em Deus. Eu quero dizer para você, jovem, que o Senhor, Ele tem vida para você, Ele tem esperança para você, e Ele nos chamou nesse tempo, nessa data, para sermos a diferença aonde eu e você nós estivemos.
Venha fazer parte desse novo tempo e ser a diferença na sua geografia. Deus te abençoe. É inspirador ver uma geração dedicada a viver os propósitos de Deus e fazer a diferença onde estiver. E as atividades da igreja continuam acontecendo durante toda a semana, através de cultos, encontros e momentos de comunhão preparados para toda a família. Vamos conferir a nossa agenda da semana. Fique ligado em tudo o que vai acontecer nesta semana na nossa igreja. Sabe aquele tempo com Deus logo cedinho? De terça a sábado, às 5 da manhã, temos o nosso culto da madrugada, um momento especial de oração. Quem participa sabe o quanto vale a pena. Na terça-feira, às 19 horas, teremos o nosso culto de edificação, uma noite de fortalecimento espiritual. Quinta-feira é dia de célula nos lares. É nesse momento que a comunhão acontece de forma verdadeira e especial. Procure a célula mais próxima de você e participe. O sábado também terá programação especial. Às 15 horas, acontece a nossa rede de crianças, no Templo da Nova Estação e também nas bases setoriais. E às 19 horas, teremos 2 encontros especiais. A Rede Next, na sede, e a Rede One, no templo anexo da sede. Uma oportunidade para crescer, fazer novas amizades e fortalecer a caminhada com Deus. E o domingo vem com tudo. Começamos às 8 da manhã com o melhor culto. Às 8h30, teremos a nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas da manhã, teremos a rede de adolescentes e também o nosso culto de celebração na sede. E às 18 horas, os nossos cultos de celebração acontecerão na sede e também em todas as bases. Tá tudo anotado? Então nos vemos na casa do Senhor. Deus abençoe. A comunhão, o ensino da palavra e a presença de Deus são fundamentais para o crescimento espiritual. E antes de seguirmos para a palavra, queremos lembrar que você também pode acompanhar as ministrações e reflexões da apóstola Daisy através de suas redes sociais, no seu canal do YouTube e também do Spotify. São mensagens e conteúdos que têm alcançado vidas, fortalecido famílias e levado a palavra de Deus a milhares de pessoas todos os dias. Agora chegou o momento mais importante do nosso programa. Abra o seu coração, prepare sua Bíblia e receba aquilo que Deus deseja falar com você através da palavra. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, verso 3 a 5, na versão NVI. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então, Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Pilatos ficou impressionado. Como podemos deixar as outras pessoas, ou os algozes, os que nos perseguem, os que nos maltratam, os que falam mal, impressionados? Como podemos impressioná-los? Reagindo de uma forma inesperada. Pilatos estava acostumado a ver homens na condição semelhante a essa de Jesus, numa condição todo humildezinho, estava ali dependendo de uma decisão dele para viver ou para morrer. Eles sempre se apresentavam ali implorando para deixar que eles fossem livres, que eles vivessem, negociando, buscando uma forma de convencer Pilatos a deixá-lo sobreviver e não morrer numa morte de cruz tão cruel como a de Jesus. E ele via aqueles homens naquela angústia, porque ele tinha o poder de decisão. E agora ele olha para Jesus na mesma condição em que ele vai ser crucificado,
e ele vê Jesus completamente diferente de todos os outros que ele julgou antes. Está ali diante dele um homem tranquilo, um homem em paz, sem palavras, sem gritos, sem petições, tranquilão, olhando para a cara dele. E isso impactou Pilatos. Como assim? Esse camarada vai morrer? Uma morte tão cruel como de cruz, ele está tão tranquilo desse jeito. O silêncio de Jesus, irmãos, foi a mensagem mais forte do que qualquer palavra ou qualquer discurso. E esse é o tema dessa palavra, o segredo do silêncio de Jesus. Como ele poderia estar assim, tão tranquilo, diante de um momento tão difícil que ele estava passando? Às vezes parece que a quietude dos céus, é como se Deus não quisesse falar conosco, é como se Deus não quisesse agir, e nós começamos a ficar tendo atitude como de Pilatos, irrequietos. Como assim? As coisas estão acontecendo e tu não fala nada. Eu preciso de uma decisão e queremos, como Pilatos, forçar Deus a fazer alguma coisa, e Deus está lá quietinho na dele, tranquilão. E nós agitados aqui, porque nada está acontecendo do nosso jeito. Veja, irmãos, isso mexeu com Pilatos. E Pilatos olhava para aquele homem, como esse homem não reage? Porque ele não fala nada. Jesus estava sendo acusado pelas pessoas ao seu redor, que sentaram na mesa com ele. Ele estava sendo acusado por aqueles que ouviram os seus ensinamentos, por aqueles que viram os seus milagres. E naquele momento, irmãos, claro que isso toca profundamente o coração. Isso provoca dores, sim, porque você está sendo julgado por quem caminhava com você. A mesma multidão. Olha só, e aqui está o segredo de Jesus, a maturidade. A maturidade, irmãos, não é você vencer no bate-boca. Quem grita mais, quem fala mais, quem acusa mais. Não, maturidade é você permanecer inteiro, mesmo quando você não é compreendido. Quando você não é compreendido, não fique tentando se explicar muito, não. Permaneça inteiro, sabendo quem é você, o que você realmente falou, o que você realmente fez, para que você não fique em agonia desnecessária. Porque as acusações vão surgir de todas as partes, irmãos. Em todas as áreas que você caminhar, vai haver isso. Mas o silêncio de Jesus, ele nos mostra aqui dentro desse livro de Marcos, que impactou muito o coração de Pilatos, porque ele nunca viu uma cena desse. E olha que quando nós paramos para lembrar que era a mesma multidão que dias atrás estava ali cantando pelo caminho, colocando suas vestes, colocando os ramos e dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Era a mesma multidão que o recebeu como rei numa entrada triunfal em Jerusalém, e agora é a mesma multidão que grita: crucifica, crucifica, solta Barrabás, solta Barrabás. A mesma boca, liberando bênção e maldição. Isso é muito sério, irmãos, porque rejeitavam ou estavam rejeitando aqueles que dias, muitos poucos dias, estavam ali admirando. Uau, nunca vimos coisa assim. Esse homem fala de uma forma tremenda, milagres extraordinários. Isso espantava o coração daquelas pessoas. Veja que Jesus, ele estava diante de um povo emocionalmente instável, não tinha controle, não tinha domínio. E sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não estava medindo quem ele era pelos sentimentos e a emoção do outro. E isso aqui é muito importante.
Nós lidamos com pessoas extremamente estressadas todo dia, que parece que está na flor da pele. Um olhar já pinota. Jesus, ele baseava quem ele era, não naquilo que falavam dele. Ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele era em Deus. A identidade de Jesus era muito bem estruturada, por isso que ele não se exaltou quando ele foi ovacionado e aplaudido, e também não se descontrolou quando ele foi humilhado. O equilíbrio dele permaneceu, tanto para o aplauso quanto para a ruína. Ele permaneceu intacto, inteiro. Essa construção precisa ser feita dentro de nós, irmãos. Precisamos crescer nesse nível de conhecimento de Deus para ter essa maturidade, para não estar entrando em discussões vãs e tolas. E aí você olha para Jesus e se espanta. Que controle emocional tremendo esse homem tinha. Isso impressiona, claro que impressiona. Por quê, irmãos? Porque Jesus tinha ali todo o poder para reagir. Jesus tinha ali argumentos necessários para se defender. Jesus tinha ali autoridade para destruir todos eles se ele quisesse. E mais, ele tomou uma decisão. Ele escolheu permanecer alinhado com o seu propósito. O propósito dele era realmente vir e morrer por aqueles perdidos. Então eu não vou entrar no jogo deles. Eu vou manter o meu propósito, o meu foco. As pessoas estão tão dispersas hoje que elas não conseguem manter foco nem numa leitura, seja ela qual for. Começa a ler, se o texto for grande, já deixa para lá. Meça no seu celular. Se a pessoa mandar um recadinho escrito, pequeno, você lê. Mas se for um textão, você já passa. Se for áudio, 2 vezes, já passa. Há uma inquietação interna e nós precisamos trabalhar isso em nós, crentes. Nós não podemos ser pessoas assim, manter alinhado a nossa vida com o propósito. O silêncio dele, irmãos, era a força de controle que ele tinha. Qual é o controle que você tem das suas emoções? Qual é o controle que você tem quando as coisas fogem da rotina? Quando não é do seu jeito? É algo muito difícil hoje, mas Jesus, ele tinha esse controle muito forte dele, era um domínio, porque a traição que ele sofreu não alterou a sua essência, a injustiça não roubou a sua paz, e mais do que isso, irmãos, a rejeição não levou a abandonar o seu propósito. E presta atenção que essas 3 coisas são o que mais toca na nossa humanidade: a traição, a injustiça e a rejeição. São sentimentos muito fortes que a grande maioria não sabe administrar. Nós sofremos muitas vezes com as traições, sofremos quando somos injustiçados, sofremos quando somos trocados por alguém ou rejeitados por alguém. É a nossa humanidade gritando. E nós cristãos temos cura. Jesus é aqui o modelo para mim e para você. Por isso que as pessoas hoje estão tão fragilizadas, porque não querem Jesus. Emocionalmente, irmãos, as coisas pequenas estão provocando verdadeiras explosões de ira. As coisas pequenas estão provocando cancelamentos, excluindo pessoas do seu círculo social, estão fazendo pessoas romperem de forma impulsiva até com os parentes, não falar com os irmãos, com os pais, com os parentes próximos por alguma coisa. Veja que há uma necessidade de validação muito forte. Se não for validado, a tromba cresce. Se não for honrado, fica doente. Meu Deus, é uma coisa muito insana, irmãos. Porque as pessoas hoje não conseguem escutar um não. Tem que ser sim. Tem que ser sim. E está tudo pronto no tempo e na hora. O não é uma resposta. E é uma resposta saudável, porque não é para aquele momento. E precisamos aprender a receber esses nãos, porque nós nos tornamos pessoas incapazes, irmão, de suportar
confrontos ou frustrações. Os confrontos geram curas. A exortação é bíblica. Precisa acontecer porque é o momento que o Senhor ajusta a nossa vida. Ajusta o que está errado, que nós não enxergamos, o espelho não nos mostra. Mas alguém que está nos acompanhando tem que ter essa liberdade de dizer o que está errado para a gente corrigir, irmãos. E isso não é motivo de ofensa. Não é motivo de ficar com raiva, é agradecer. Obrigado, meu irmão, porque eu não estou enxergando isso. Eu ainda não vi isso. Mas nós achamos que já somos pessoas perfeitas e ninguém pode falar nada que a gente está se doendo com isso. Crentes, pelo amor de Jesus, precisamos muito de cura. Porque a maturidade espiritual, irmãos, não é ausência de emoção. O Senhor colocou isso em nós, faz parte da nossa vida, sim. Mas nós precisamos ter governo sobre elas. É diferente. Temos emoções, mas precisamos saber governar, administrar cada uma dessas emoções no tempo e na hora certa. Jesus não foi um homem isento de emoções. Pelo contrário, ele teve tristeza, ele teve angústia, ele teve dor, ele teve abandono, mas essas emoções não governaram o coração de Jesus. Nenhuma vez, irmãos, ele soube tomar decisões em cada uma dessas partes, tanto que até o seu silêncio incomodou. Você não vai falar nada, mas ele sabia a hora de falar. Muita gente hoje, irmãos, infelizmente, é conduzida por opinião dos outros. O que os outros dizem, fazem. O que a moda diz, faz. O que as telas dizem, fazem. Isso não é um modo de vida adequado. Há muitas pessoas cheias de carência. É como uma esponja que suga quando encontra alguém que lhe derrama amor ou uma atenção. Essa necessidade de ser aprovado no que faz, querido, transfere para ele que o Pai é quem está aprovando as nossas atitudes ou não. Não precisa que alguém venha dizer que você é bom nisso ou naquilo. Essa necessidade está corroendo, porque não escuta e fica carente e leva para o campo da rejeição e leva para outras áreas. E isso vai gerando uma instabilidade emocional muito forte. É muito importante olhar aqui que Jesus, ele esteve diante dessas emoções, irmãos. Ele não foi isento de nenhuma delas, exatamente para mostrar para mim e para você como devemos agir diante dessas situações. Ele teve rejeição pública, Jesus teve falsas acusações, Jesus teve humilhação, Jesus teve abandono de discípulos, tá, líderes? Jesus teve pressão política sobre eles, Jesus teve violência emocional e em todos esses níveis de ataques das suas emoções, ele permaneceu inteiro. Diga aleluia. Se ele como homem conseguiu, eu e você conseguimos. Mas tem um segredo, né? Que eu vou contar só no final. Então, era para ele estar totalmente desestruturado. Emocionalmente, era para ele estar ali diante de Pilatos acabado, irmãos. No entanto, ele não perdeu a sua dignidade, a sua identidade, o seu propósito, muito menos o domínio próprio. Ele não foi para cima brigar com ninguém, ele não foi falar nada com ninguém, ele manteve a sua dignidade ali, o controle. Isso é forte demais, irmãos, porque o domínio próprio não aparece quando tudo está bem. O domínio, ele se revela na hora do caos, na hora da crise, na hora do pau quebrando. Você revela nessa hora o teu domínio, o teu governo, o teu controle das emoções. Você vai permanecer frio ali ou você vai esquentar também? Vai para cima também, vai agredir também, vai falar também um monte de coisas que não é hora. Veja, suportar discordâncias sem desmoronar.
O fato de discordar de uma pessoa não está cancelando essa pessoa, são ideias divergentes e precisamos separar as coisas. Se discorda de uma ideia, não quer dizer que não quer mais saber daquela pessoa, irmãos. Não tem que desmoronar porque alguém discordou da sua ideia, porque a ideia do outro era melhor, simples assim. Mas nós não achamos que é simples, já achamos como uma questão pessoal e já começa uma agressão pessoal ao invés de atingir as ideias. Separa as coisas. A ideia proposta da pessoa que propôs, discute ideias e poupa a pessoa, mas esquece as ideias e agride a pessoa. E está tudo errado. Precisamos aprender a ouvir críticas sem explodir, sem ficar numa autodefesa. Não, mas por quê? Não, tá bom, irmão, obrigado pela crítica, eu vou vigiar nessa área. É muito mais sensato, é muito mais humano, é muito mais saudável para a sua vida espiritual e emocional. Mas não, vive tentando vencer nas discussões. Irmão, Jesus nos orienta, não entre em vãs discussões, principalmente em relação à sua fé. Você falou, não quis aceitar, Deus te abençoe. Fique com a sua crença, com a sua fé, eu fico com a minha, vamos embora, está tudo bem. É escolha, e as escolhas são muito pessoais. Permanecer firme, irmãos, mesmo que as pessoas não te aplaudam, não concordem, não sorriem, fique firme, o Senhor está sorrindo para você, o Senhor está lá de braço aberto para você, abre o seu também, quero te dar um abraço, Senhor. Mas não, fica tudo enrostinho, com a cara amarrada para quem está do seu lado. Não, queridos, isso fala de pessoas fortalecidas interiormente. Quando nós somos trabalhados nesta área, isso é possível. Jesus, ele tinha essa força adquirida das conexões que ele tinha com o Pai. Isso é muito importante. Ele mostrou a origem da sua força, irmãos, que ela não é vencer no grito, mas a força de permanecer inteiro quando tudo ao redor está desestabilizado. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Ele continuar firme como ele veio do céu junto com o Pai, firme, não tinha bate-boca no céu, não tinha essas desavenças. Por isso que a força de Jesus estava nessa estabilidade interior, que não deixava que o comportamento das pessoas, de Pilatos, dos sacerdotes, dos soldados, daquelas pessoas que os agrediam ali, até das pessoas, multidões, que falavam mentiras e asneiras sobre ele, Jesus não permitia que eles determinassem quem ele era diante de Deus. Ele já sabia quem ele era. Então aquela era só a opinião do outro, mas a dele estava consolidada. Você tem que ter a opinião consolidada no seu coração da sua identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E ninguém pode roubar isso de você, irmãos. Pode falar o que for, mas eu tenho um Pai. Eu cito muitas vezes para mim mesmo, principalmente quando eu sou ofendida. Eu tenho um Pai, porque meu Pai toma as contas. E ele vai atrás. Eu não preciso ir atrás, porque o meu Pai age em meu favor. Então pare de querer se autodefender o tempo inteiro, porque o seu silêncio, na realidade, demonstra autoridade. E isso é tremendo, porque a autoridade ali era Pilatos. Mas quem que estava exercendo? Era Jesus. Ele tinha o poder na mão que ele achava que tinha, mas ele não tinha, porque ele não conseguia desestabilizar aquele que ele queria punir. Jesus permanecia inteiro, firme e forte, apesar de todas as acusações e ameaças que saíam em direção a ele. Por isso que, diante dos homens, ele permaneceu silencioso, porque naquela hora ele tinha já adquirido conversas silenciosas com o seu Pai em secreto. Essas conversas silenciosas, irmãos, é o segredo. O lugar secreto é o segredo, é onde Deus constrói aquilo que o público só vai ver depois.
Quando você está lá com Deus, Deus está construindo um novo homem, uma nova mulher, uma nova natureza, que só depois, quando ele vier a público, as pessoas vão ver, mas a construção é lá atrás. A construção é na intimidade, é no papo que você leva franco com Deus todos os dias, abrindo o coração de verdade naquilo que você está insatisfeito até consigo mesmo e que precisa de mudança. Às vezes não fala nem para Deus, é como se não admitisse que precisava mudar, é só o outro que precisa. É só a outra que precisa, é a esposa, é o marido, é o filho, é não sei quem, e você não precisa não. Deus quer tratar cada um no individual, irmãos. E esse lugar secreto é o lugar que Deus faz isso, porque é ali que Ele vê tudo. Quando você está sozinho, Ele vê o que você pensa, Ele vê o que você lê, Ele vê o que você fala, Ele vê o que você faz no seu banheiro, nas madrugadas no computador. Ele vê. Não adianta se enganar, porque Ele vê todas essas coisas. Por isso que foi a eternidade ao lado do Pai que Ele construiu essa intimidade, e como homem aqui nessa terra, Ele deu continuidade a esse momento de conexão com o seu Pai. Com anos que Ele passou aqui, os 33 anos que Ele passou aqui, foram anos em que Ele construiu comunhão, oração e rendição diária a Deus. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Um dia, irmão, não dá para você ter essa conexão. Todo o dia. Quando você ama uma pessoa, você quer ver todo dia. Você não vê só uma vez por semana, que já ficou muito pouco, e começa a estreitar até que casa para viver todo o tempo juntos. Veja que há silêncios que são diferentes. Há silêncios que vêm pelo medo. Quantas pessoas são silenciadas com medo da reação do outro? Quantas mulheres estão acuadas com medo da reação do esposo? Ou o contrário, da mesma forma, esposos sendo silenciados pelo medo da reação da mulher. Essas mulheres paraibonas têm que parar com isso. Precisamos perder o medo de abrir o coração para o cônjuge e falar francamente o que está pegando. Ter ajustes dentro de casa, mas não, tem medo. Tem, às vezes, irmãos, silêncios que vêm da opressão. Aquela forma de agir tão opressora que as pessoas não conseguem se aproximar para tratar qualquer assunto. Isso é opressão sobre as pessoas. Muitas vezes o medo, o silêncio vem pela covardia, porque não quer reagir, porque não quer se posicionar, não quer dizer quem é diante de Deus. Veja que Jesus, Ele nasceu como um fruto de autoridade espiritual que foi construído nele. E essa autoridade espiritual é que lhe dá coragem para você falar. Não precisa ser bruto, não precisa ser agressivo, não precisa tratar mal, mas falar o que precisa ser dito. Precisamos ter liberdade de expressar o que realmente tem dentro do nosso coração. Ele não reagiu porque ele não estava tentando preservar a sua reputação. Pilatos estava incitando, você não vai falar nada. Jesus não reagiu. Por que mesmo? Porque ele sabia que ele estava ali, naquela condição, porque ele tinha uma missão para cumprir. E é muito diferente quando você sabe o que você tem que fazer. Por isso que existem momentos, irmãos, em que Deus nos ensina a não responder críticas. Pare de responder críticas. Porque você, deixa para lá. O que ele pensa, pouco importa. Seja feliz. Seja feliz, dê a razão que ele quiser ter, porque a crítica dele, se não for para te construir, deleta. Se for para destruir seus valores, destruir seus sonhos, destruir o que você está trabalhando, destruir o que você está construindo para a sua própria vida e família. Irmãos, não ouça esse nível de críticas, não dê importância. Não pare para ficar todo o tempo buscando uma aceitação das pessoas. As pessoas precisam me aceitar, precisam me amar, e por conta disso eu tenho que fazer o jogo de todo mundo. Não, querido, você tem uma missão.
Se você entregou sua vida para Jesus, acabou, você está jogando o jogo do reino de Deus, não é o jogo do mundo não. Então, se posicione, seja firme na sua posição e não receba essas críticas e nem busque a aceitação dos outros, porque, irmãos, todos que aceitam Jesus e trabalham no reino de Deus são rejeitados. Pode pôr isso no seu coração. Nós não somos amados, porque nós temos uma palavra, temos um reino, temos um governo diferente do governo deste mundo. O governo deste mundo é prazer, é prosperidade abundante, é uma vida dissoluta, contrária aos nossos princípios. Então eu vou buscar aceitação de quem não tem nada a ver comigo? Claro que não, cada um viva a sua vida, porque se não quer o meu Deus, eu quero. Então nós temos que olhar pelo ângulo do que a Bíblia nos ensina, e Jesus é esse modelo. Então deixe que o tempo revele para aquela pessoa que não conhece a verdade, porque é a verdade que vai libertar. Por isso que as evidências de maturidade, irmãos, elas precisam ser vistas pelas nossas atitudes. O que estamos fazendo ou como estamos reagindo? E o modelo está aqui. Jesus estava debaixo de pressão. Eu preciso ter então um coração limpo. Para quê, irmãos? Para que mesmo que eu tenha que enfrentar essas situações difíceis, eles não formem feridas profundas na minha alma. Guarde sua alma, suas emoções, proteja, blinde as suas emoções. Irmãos, levei tanta pancada que eu blindei, como se eu tivesse colocado um colete à prova de bala nas minhas emoções. Pode dar-lhe que vai e volta, porque eu preciso resguardar minhas emoções. Eu tenho que estar bem. Como é que eu vou vir aqui carregada de emoções negativas para derramar uma alma doente sobre vocês? É uma responsabilidade muito grande. Por isso que precisamos olhar o que Jesus fez. Ele estava blindado nas suas emoções, porque ele construiu num lugar secreto com Deus isso. Não vem do nada. Não é uma veste que você põe e está aqui dentro e amarrou e ficou. Não, irmãos, é uma construção. Continue firme, mesmo sendo rejeitado. Está tudo certo. O silêncio de Jesus não veio porque ele não tinha palavras para dizer para Pilatos. Pelo contrário, ele tinha muito a dizer ali. Mas ele tinha consciência do seu propósito. Eu vou segurar, porque eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu creio e eu sei para que eu fui chamado. Crente, você tem que saber essas três coisas. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu creio e eu sei quem me chamou. Então eu não preciso reagir para nada. Você não precisa reagir para nada. Fica tranquilo, os imaturos, os fracos emocionalmente, eles estão sempre tentando reagir. E a reação deles, irmãos, é se explicar o tempo todo. Não, mas isso aqui foi porque aconteceu aquilo ali. Aconteceu não sei o quê. Pare de se explicar ou tentar se explicar. Pare de defender a sua reputação. Pare de controlar a opinião dos outros. Você não vai conseguir fazer nada disso. Por isso que Jesus nos ensinou, irmãos, que nem toda batalha precisa de uma resposta pública. Dobra lá teu joelho e deixa que Deus vai fazer. Não fique lá perdendo seu humor, seu gás, a sua energia, falando com quem não vai atender nada. Jesus nos ensinou que essa batalha, irmãos, é na permanência. O texto que eu li hoje, a permanência, permanecer em mim. E se eu permanecer em vós, você vai dar muito fruto. Permanece na sua posição de filho de Deus. Permaneça na sua posição de quem está recebendo a conexão dos céus, onde te enche de amor, onde não te rouba nas emoções, não te rouba naquilo que você quer. Por isso que esse silêncio incomodava. E o verso 4 diz que Pilatos perguntou: você não vai responder? Veja de quantas coisas estão te acusando. A provocação era constante em cima de Jesus. Por quê, irmãos? Porque eram pessoas inseguras. E pessoas inseguras precisam de provas de forças. Jesus simplesmente não precisava provar nada. Ele era a própria força. Ele era aquele que mostrava quem ele de fato era e veio fazer.
Por isso que esse silêncio de Jesus é lindo de se admirar, mas é difícil de viver. Tem que pôr, como diz Provérbios, coloca vê aquele negócio de cavalo? Freio na tua boca, né, como dos cavalos, né? Se não pode dominá-los. Tem um texto de Provérbios que fala isso, colocar o freio do cavalo na boca, se não pode controlar, porque o pobre do cavalo não pode, né? Eles que controlam o cavalo. Então, se você não controla a tua boca, peça o Senhor, põe um freio na minha boca para que eu controle essa impulsividade, essa forma agressiva de falar, essa forma dura de atingir as pessoas. Jesus, irmãos, claro que ele sentia dor, mas ele não entregava a sua alma à dor. Isso é tremendo. Dores nós sentimos, nós somos carne, nós temos osso, temos sangue na veia, sim. Só que nós olhamos para o Senhor e não colocamos o governo da nossa alma na dor que estamos sentindo. Ele toma. Veja Hebreus capítulo 12, verso 2. Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha essa expressão aqui, Jesus suportou a cruz. Suportar, irmãos, é uma resistência interior muito forte. Então, não é uma ausência de sofrimento. O sofrimento veio, mas havia uma resistência interna àquela dor. Essa resistência que nós estamos falando aqui, porque esse silêncio maduro, irmãos, custa caro. Ele custa caro, sim, porque é algo construído por dentro. Se fosse por fora, estava tudo muito fácil. Põe na bolha, está tudo bem. Não, mas esse silêncio maduro, irmãos, ele nos leva a viver algo tremendo, porque as injustiças doem. Quem sofreu injustiça já sabe o que é isso, mas a alma quer reagir, quer revidar, quer falar, quer protestar, quer de alguma forma jogar no ventilador. Por quê? Porque o ego precisa ser compreendido. Ou coisinha difícil é esse nosso ego, irmãos, mas a nossa maturidade espiritual, ela nos leva a aprender, pouco a pouco, que nós precisamos amenizar para que não crie feridas, senão ela vai se intensificando cada vez mais no nosso coração. Então, qual é o segredo de Jesus? O silêncio e a estabilidade de Jesus não nasceram na força humana. Nasceram da intimidade profunda com Deus. Busca mais, chega mais perto, entra mais nesse nível de relacionamento com Deus para que Ele possa olhar para você com outros olhos. Porque relacionamento profundo com o Pai, irmãos, a pessoa pode até chorar, pode até sofrer, pode até sentir o peso da dor, mas ela não perde a sua essência. Ela permanece firme. Está doendo, estou chorando, estou gemendo, mas eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. E isso nos leva, irmãos, a manter firme a nossa posição com Deus. Esse silêncio de Jesus foi muito tremendo, porque ele tinha conversas profundas com o seu Pai. E isso não quer dizer que ele não sentia nada. Ele, como homem, tinha dores nas suas carnes também. Tinha dor no seu coração também. Ele sentia dor, mas não perdia a fé. Chorava, mas não abandonava o propósito. Era ferido, mas ele não endurecia o seu coração. Isso acontece, irmãos, com o tempo. Não acontece no estalar de dedo, nem de um dia para outro. O Senhor precisa construir isso dentro de nós. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Deus Tem o Melhor. E foi uma alegria compartilhar esse tempo com você e sua família. Continue conectado conosco através das redes sociais,
do site oficial e também do aplicativo da Igreja Renovada. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. E até o próximo programa.